Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e as festas passem em seu ciclo. Contudo, porei cerco contra Ariel, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de ti, com um cerco, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás desde o chão, e a tua fala sairá fraca do pó, a tua voz sairá como a de um espírito familiar desde a terra, e a tua fala sussurrará desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos terríveis será como palha que passa, e isso num momento repentino. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, com tempestade, e turbilhão, e chamas de fogo consumidor. E a multidão de todas as nações que pelejarem contra Ariel, sim, todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto, serão como um sonho de visão da noite. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acorda e a sua alma está vazia. Ou como o sedento que sonha que está bebendo, mas acorda. E eis que ainda desfalece, e a sua alma tem sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, e maravilhai-vos, folgai, e clamai. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos chefes, os videntes. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele responde: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele responde: não sei ler. Porquanto o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um prodígio, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu conselho do Senhor. As suas obras estão nas trevas, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao que a fez: não me fez, e a coisa feita dissesse ao oleiro: nada entende. Porventura não se converterá o Líbano em um campo fértil, e o campo fértil não será reputado por um bosque. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são exterminados, os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e com falsidade desviam para o lado do justo. Portanto, assim diz o Senhor, que resgatou a Abraão, a casa de Jacó. Jacó não será envergonhado agora, nem agora se empalidecerá o seu rosto. Mas, quando vir os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías começa sua profecia chamando a atenção para Ariel, que literalmente significa leão de Deus, e se refere a Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, simbolicamente forte, majestosa e cheia de história. Pois ali Davi acampou, uma referência ao passado glorioso e ao estabelecimento da presença divina na cidade. O profeta pronuncia um ai, palavra que denota juízo iminente, não como uma mera advertência superficial, mas como uma realidade inevitável. Aqui está o primeiro ponto de profundidade.
Ariel, a cidade da aliança, não está imune ao juízo. Mesmo o lugar onde a história sagrada da salvação se firmou pode se tornar palco de queda, sofrimento e silêncio, quando seu povo se distancia de Deus. O fato de Isaías mencionar: acrescentai ano a ano e as festas passem em seu ciclo, indica que, apesar da repetição constante das cerimônias religiosas, as práticas se tornaram vazias, mecânicas, sem o real coração de adoração. O culto, sem transformação interior, não é escudo contra o juízo divino. Isso reforça da ideia de hipocrisia que ecoa mais adiante no texto, onde Deus denuncia um povo que honra com a boca, mas cujos corações se afastaram. Vento 13. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, em sua obra Ética, alerta para a falsa religiosidade que apenas repete ritos, mas não muda a vida. Para ele, o verdadeiro seguimento de Deus exige entrega radical e vivência autêntica, não um ritualismo vazio que cria uma cortina de fumaça para o afastamento real do Senhor. Essa ideia conecta-se profundamente com o profeta Isaías, que denuncia a superficialidade das festas que se sucedem, mas não trazem vida ao povo. Além disso, a palavra Ariel, como leão de Deus, traz uma tensão simbólica. O leão representa força e domínio, mas o profeta anuncia o cerco e a queda da cidade. Um contraste brutal entre a glória esperada e a realidade da fraqueza. A força que se imagina segura não vem da repetição de costumes, mas da fidelidade sincera e do relacionamento vivo com Deus. São Gregório de Nazianzo, um dos grandes pensadores da patrística, disse em Orationes que a verdadeira sabedoria nasce do temor santo, que não é mero medo, mas respeito que gera humildade e transformação. O povo de Ariel perdeu esse temor, tornou-se preso do formalismo, esquecendo que o temor do Senhor é a base da sabedoria. Provérbios 9:10. A falta desse temor genuíno prepara o terreno para a ruína que se anuncia. Por fim, o ai que Isaías proclama é um convite à reflexão sobre onde colocamos nossa segurança: na tradição, na força aparente ou no Deus vivo. Esse versículo nos chama a considerar o que significa acampar realmente na presença de Deus e como as celebrações podem se transformar em rotina vazia, sem poder. A soberania de Deus sobre a história inclui momentos inevitáveis de juízo e humilhação. Deus não é apenas amor e misericórdia. Ele também é justiça e santidade, que exige retidão e verdade. Aqui, Deus anuncia um cerco, uma imagem forte e concreta da angústia e do desamparo. Ariel, símbolo de força e glória, será reduzida ao pó, à fraqueza, à quase ausência de voz. Essa voz que sairá como um espírito familiar, ou demônio, sugere uma comunicação apagada, desconectada da vida, quase um sussurro apagado da existência real. O cerco traz à tona uma realidade que muitas vezes tentamos esconder, que a cidade, o povo, ou mesmo nós mesmos, quando afastados da fidelidade, não estamos em controle e podemos ser levados à ruína. Essa humilhação, no entanto, não é um ato aleatório, mas parte de um processo divino para restaurar o que foi perdido. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ensina que o castigo divino não é mera punição, mas um meio ordenado por Deus para a correção da criatura, visando sua salvação e retorno à graça. Assim, o cerco que Deus impõe é, paradoxalmente, uma forma de cuidado duro, um despertar para o que realmente importa. A ideia da voz saindo do pó também fala da condição de humildade forçada. Quando tudo o que resta é um murmúrio, uma fala fraca, o ser humano está diante de sua própria fragilidade. Isso nos lembra da passagem de Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, mostrando que a humilhação pode ser o começo da verdadeira elevação. A imagem do espírito familiar ou demônio vindo da terra pode ser entendida como uma fala que já não tem a autenticidade ou a força da verdade, mas algo como uma sombra da vida que foi perdida. Esse contraste entre a glória passada e o estado presente
É um convite a reconhecer o que acontece quando se perde o vínculo real com Deus. John Stott, em A Cruz de Cristo, lembra que a verdadeira vitória de Deus não se dá pela força militar ou política, mas pela humildade e obediência, até mesmo na humilhação. O cerco a Ariel, portanto, antecipa um processo de purificação pelo sofrimento, uma obra que, embora dolorosa, revela o propósito final de Deus de trazer redenção. Finalmente, esse cerco e essa voz fraca apontam para a urgência do arrependimento. A história do povo não está predeterminada para fracassar sem retorno. Há sempre a possibilidade de que a humilhação desperte a busca pela verdadeira vida em Deus. Enquanto Ariel, Jerusalém, enfrenta humilhação e cerco, os inimigos, embora numerosos e poderosos, serão reduzidos a nada, a pó miúdo e palha que passa. A linguagem é deliberadamente intensa, com imagens que transmitem a fragilidade absoluta dos opositores de Deus e de seu povo. O que parece grande e ameaçador para os olhos humanos é, diante do poder soberano do Senhor dos Exércitos, passageiro e efêmero. A metáfora do momento repentino enfatiza a rapidez e a surpresa do juízo divino. Esse juízo não é lento nem incerto, é uma intervenção decisiva, com trovões, terremotos, tempestades, turbilhões e fogo consumidor. Cada uma dessas imagens, em sua dimensão simbólica, revela atributos do poder divino: força, imprevisibilidade, purificação e santidade. A referência a sonho de visão da noite é particularmente rica. Um sonho é algo que parece real e satisfatório, mas que não se sustenta quando acordamos. É a ilusão das potências mundanas, que prometem segurança e vitória, mas que, no fim, deixam os que nelas confiam vazios e frustrados. Aqui temos uma lição profunda sobre onde colocamos nossa esperança. O poder humano, a força militar, o domínio político, tudo isso é comparado a um sonho ilusório. O profeta está dizendo que quem se opõe a Deus e ao seu propósito no mundo está condenado a essa frustração profunda, porque sua luta é contra a ordem verdadeira estabelecida por Deus. Agostinho de Hipona, em sua obra A Cidade de Deus, escreve sobre essa tensão entre a cidade terrena e a cidade celestial, mostrando que o poder humano, por mais imponente que pareça, está sujeito ao juízo de Deus, que é o juiz justo e soberano. Essa reflexão ilumina a profecia de Isaías, mostrando que o conflito entre o humano e o divino tem um desfecho claro: Deus prevalecerá. Por outro lado, o texto também traz esperança para o povo fiel, pois a proteção do Senhor não é vaga ou fraca. É uma intervenção ativa e poderosa contra os inimigos. Essa proteção não é garantia de ausência de dificuldades, mas de vitória final. Paulo escreve em Romanos 8:31: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo ecoa a mesma certeza da profecia. Por fim, a profecia nos desafia a reconhecer onde está nossa confiança: se no poder passageiro, na aparência das coisas, ou no Senhor que age com justiça e poder soberano. É um convite para não nos deixarmos enganar pelas falsas seguranças, mas para permanecermos firmes na fé no Deus que resgata e protege. O profeta pinta um quadro de profunda cegueira espiritual, um estado que não é causado por intoxicação física, mas por uma intervenção divina que fecha os olhos e o entendimento de líderes e profetas. O espírito de profundo sono é uma metáfora que indica um endurecimento do coração, uma suspensão da clareza espiritual, um bloqueio na comunicação entre Deus e o povo. É fundamental perceber que essa cegueira é resultado direto da postura do povo que, com a boca, honra a Deus, mas o seu coração está longe. É a hipocrisia religiosa, que revela um culto vazio e mecanicista, desprovido da verdade do relacionamento com Deus. O problema não está em Deus ocultar a visão, mas no povo que se afasta do verdadeiro temor. Este sono, lançado sobre profetas e chefes, traz uma crise profunda. A mensagem de Deus se torna um enigma, um livro selado que ninguém consegue entender. A imagem do livro que não se pode ler é poderosa. Revela que o conhecimento sem o coração aberto é inútil
e que a revelação divina não se reduz a uma interpretação mecânica ou acadêmica. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, adverte contra a tentação da superficialidade na fé e alerta para o perigo de praticarmos uma religião que é apenas aparência, sem a verdadeira conversão interior. A cegueira espiritual representada no texto é exatamente isso, uma consequência da falta de autenticidade no relacionamento com Deus. O fato de profetas e chefes estarem envolvidos nesse sono indica que não é um problema apenas dos indivíduos comuns, mas uma crise estrutural que afeta a liderança e a autoridade religiosa. Essa cegueira compromete toda a comunidade, pois a verdade divina não pode ser comunicada nem compreendida corretamente. A reflexão não termina em um diagnóstico de falha, mas aponta para a necessidade de despertamento. O sono profundo não é definitivo. É um estado temporário que pode ser revertido pela sincera busca e arrependimento. Agostinho, em sua Confissões, mostra que mesmo os momentos mais obscuros da alma podem ser iluminados pela graça de Deus, que abre os olhos para a verdade. Esse trecho desafia a comunidade a não se contentar com um culto superficial ou com líderes que falham em enxergar e interpretar a vontade de Deus. A autenticidade na fé exige um coração aberto e disposto a ouvir, mesmo quando a mensagem é dura. Assim, Isaías revela que o problema maior não é a falta de informação, mas a resistência interior ao verdadeiro encontro com Deus. Um bloqueio espiritual que precisa ser rompido para que a redenção possa acontecer. Isaías denuncia uma religião mecânica, um culto feito com a boca e com os seus lábios, mas sem a verdadeira comunhão com o Senhor. O coração que se afasta revela a distância da alma, o que torna todo o esforço religioso vazio. A resposta divina a essa condição é a continuação de uma obra maravilhosa, um juízo que desarticulará a sabedoria humana. Esse juízo é descrito como algo prodigioso, que fará desaparecer a confiança nos sábios e prudentes. A ironia é que aqueles que acreditam ter conhecimento e controle, que se consideram donos da verdade, serão confrontados com a verdade de que toda sabedoria humana é limitada e falha diante do soberano Deus. O tema do oleiro e do barro é uma metáfora profundamente significativa. Isaías usa uma imagem comum da antiguidade para ilustrar a relação entre Deus e a humanidade. Deus, como oleiro, molda o barro, a criação. Quando a criatura tenta negar a sua dependência e origem, dizendo "não me fez", revela uma arrogância que desafia a ordem criada. Essa negação é uma perversão que causa ruptura entre o Criador e a criatura. Este conceito é confirmado por João Calvino em Institutas da Religião Cristã, onde ele afirma que o homem não tem autonomia real. Somos dependentes da vontade de Deus, e a soberania divina é a base para toda ética e conhecimento verdadeiro. Calvino alerta para o engano fatal de quem pensa que pode existir ou agir fora do plano do Criador. A rejeição do oleiro pelo barro reflete uma condição trágica do ser humano. A rebelião contra a própria origem, o orgulho que rejeita a autoridade divina. Isso gera um vazio existencial, pois negar Deus significa negar a fonte última de sentido, propósito e ordem na vida. Isaías aponta que, diante dessa postura, Deus não ficará inerte. A obra maravilhosa será um ato que mostrará a fragilidade da sabedoria humana e revelará o poder soberano do Senhor. O juízo, portanto, tem uma dimensão educativa e restauradora, pois pretende levar o povo a reconhecer a verdadeira fonte da vida e do entendimento. Santo Agostinho, em De Trinitate, enfatiza que a verdadeira sabedoria não está no conhecimento humano isolado, mas na participação na sabedoria divina, que se revela em Jesus Cristo. Sem essa revelação, todo esforço humano para compreender Deus e a realidade é vã. Este trecho, assim, é um convite para a humildade radical diante do Criador, para o reconhecimento de que nossa existência e compreensão dependem da ação e graça de Deus. Também é um alerta contra a religiosidade vazia, que honra Deus apenas de boca para fora e não transforma o coração.
Porventura, não se converterá o Líbano em um campo fértil, e o campo fértil não será reputado por um bosque? E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade são exterminados, os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e com falsidade desviam para o lado do justo. Este trecho fecha o ciclo da profecia com uma promessa de transformação radical e esperança para o povo de Deus. A imagem do Líbano, famoso por suas florestas densas e majestosas, transformando-se em campo fértil, e o campo fértil sendo como um bosque, ilustra a inversão das realidades naturais, um símbolo forte da restauração que Deus realizará. Essa transformação vai além do aspecto físico. Ela simboliza a mudança profunda na vida espiritual e social do povo. Aqueles que antes estavam surdos espiritualmente, que não ouviam a palavra de Deus, agora passarão a ouvir. Os olhos dos cegos, antes incapazes de ver a verdade, serão abertos para enxergar a realidade espiritual. Essa abertura dos sentidos espirituais é um tema recorrente nas Escrituras e reflete a ação redentora de Deus para trazer luz aos que estavam em trevas. A alegria dos mansos e pobres diante do Senhor indica uma reversão dos valores humanos convencionais. Os humildes, que reconhecem sua dependência de Deus, encontrarão verdadeira felicidade e regozijo sobre regozijo. Essa alegria dupla sugere uma felicidade duradoura, contínua, que não depende das circunstâncias, mas da presença e justiça de Deus. A queda dos tiranos e escarnecedores reafirma o princípio bíblico da justiça divina. Aqueles que oprimem, que se rebelam contra Deus e contra o justo, serão consumidos e eliminados. Isso não é um simples castigo, mas uma restauração da ordem e da justiça. John Stott, em Cristianismo Básico, ressalta que o julgamento de Deus não é apenas condenação, mas também restauração e purificação. Deus age para corrigir o mal e estabelecer seu reino de justiça e paz. Além disso, a crítica a quem faz culpado o homem por uma palavra, e os que armam laços ao que repreende, denuncia práticas sociais corruptas, falsidade e manipulação da justiça. A promessa de destruição desses que praticam a injustiça é um chamado à integridade e à honestidade na comunidade. O texto termina com uma forte nota de esperança para Israel e, por extensão, para toda a comunidade de fé. A restauração será real, profunda e abrangente. Aqueles que foram humilhados serão exaltados, os que foram enganados, instruídos, os que estavam nas trevas e iluminados. A teologia de Karl Barth, especialmente em A Igreja Dogmática, enfatiza que a esperança cristã está firmada na obra soberana e redentora de Deus, que não abandona seu povo, mesmo diante do fracasso e do juízo. Essa esperança radical nos convida a confiar que Deus transforma a realidade, mesmo quando tudo parece perdido. Portanto, Isaías 29 encerra sua profecia com um convite à fé. Apesar do juízo e da cegueira, Deus tem um plano de restauração que abrirá olhos, despertará ouvidos e trará alegria verdadeira àqueles que se humilham diante dele.